rapidamente sobre o caso do Banco Master, porque ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão preocupados diante dos vários indícios de que o inquérito pode afetar integrantes da própria corte. Sobre esse assunto eu converso agora com o deputado distrital Tiago Manzoni, que já está conosco aqui, dividindo a tela comigo, e vai fazer parte da nossa bancada para começar bem essa semana. Deputado, muito bom tê-lo aqui novamente, recebê-lo pela revista Exato. Bom, e a gente traz aqui essa informação de que ministros do Supremo Tribunal Federal não só estão preocupados com o avanço dessas investigações, que, ao que tudo indica, vão também acontecer dentro do Congresso Nacional, deputado, como também há uma pressão por parte de ministros, a exemplo de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, para que o senador Davi Alcolumbre, que tem a missão de instalar a CPMI, para que ele segure isso. Agora, o fato é, será que Davi Alcolumbre vai ceder à pressão, ou até mesmo será que a gente pode chamar isso de chantagem, por parte desses ministros que estão aí, de toda forma, tentando atrapalhar as investigações? Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Berenice. É uma satisfação estar aqui com você e com quem nos assiste na revista Exato. Esse é um tema que deve dominar o noticiário pelas próximas semanas, pelos próximos meses, porque a investigação está só começando, está no início, e mesmo no início ela já chegou em pontos muito sensíveis e em instituições diferentes da nossa nação. Então, na sua pergunta, você menciona ministros do Supremo Tribunal Federal. Há 1 ou 2 semanas nós tivemos imagens do ministro Dias Toffoli num resort do qual ele seria sócio, mas que estava no nome da cunhada, onde ele recebeu pessoas vinculadas a isso tudo que está sendo descoberto em relação ao Banco Master. Nós temos, que já se sabe, né, nós temos a contratação do Guido Mantega pelo Banco Master por indicação de um alto integrante do PT da Bahia, com um salário, né, o Guido Mantega com um salário de R$1 milhão lá no Banco Master. Nós temos a contratação do escritório do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pelo Banco Master. Nós temos também a contratação do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, e nós temos uma série de revelações que foram feitas em relação ao Banco Master. E isso tudo está só no início. O que me chama a atenção nessas ponderações que você fez ao efetuar a pergunta, Berenice, é a tentativa, se é que é verdade, né? A tentativa de membros do Supremo Tribunal Federal de agirem politicamente junto ao senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal e quem, portanto, detém a competência constitucional e regimental para a abertura da CPMI. Esse tipo de atuação não compete a ministros do Supremo. Eles não podem, a eles é vedada a atuação político-partidária, e esse tipo de negociação política a eles é vedada. Então, vale a pena a gente lembrar que a democracia brasileira, o Estado de Direito brasileiro, ele está assentado, ele está fundamentado na separação dos poderes. O poder no Brasil é tripartite. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A função do poder judiciário, a função jurisdicional, é dizer o direito, é aplicar a norma aos fatos concretos, dizendo o direito, né? E isso é a função do Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário agir politicamente, nem em relação aos ministros do Supremo, nem em relação a qualquer dos outros órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Então, é essa extrapolação das competências que já vem acontecendo há algum tempo por parte do Poder Judiciário, que, na minha opinião, coloca o Brasil no caos institucional que o Brasil está vivendo. Eu vi recentemente o ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, falando em autocorreção do Poder Judiciário ao dar uma resposta sobre esse código de ética, código de conduta que ele está propondo lá no Supremo Tribunal Federal. Então ele falou em autocorreção a outros ministros do Supremo Tribunal
Federal, como o ministro André Mendonça, falando publicamente sobre autocontenção. E o que se quer dizer com autocontenção, e eu imagino, né, autocorreção, no caso do ministro Fachin, trazer o Poder Judiciário de volta para os seus limites constitucionais, porque quem delineia os parâmetros de atuação de cada um dos poderes é a Constituição da República, e é necessário que o Poder Judiciário volte a atuar dentro volte a atuar dentro e restritamente dentro das suas competências constitucionais. Eu penso que esse é um passo que o Brasil precisa dar, porque essa quadra que o Brasil atravessa, ela tem trazido muitos problemas para a nossa nação, problemas institucionais diversos, e certamente a participação, a eventual participação, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal em negociações com o presidente do Congresso Nacional vai acarretar mais problemas institucionais para o Brasil. Só a desconfiança que isso gera na população é suficiente para que a autocontenção ocorra, né? Quando surge uma notícia dessa de que, em tese, ministros do Supremo estão atuando junto à presidência do Senado para tomar decisões políticas, só o fato disso ser noticiado já descredibiliza, já traz descrédito para as instituições, e isso é péssimo para o Brasil. A Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, é a corte mais alta da nossa nação, e é muito ruim que a população enxergue a Suprema Corte, eventualmente por conta dessas tomadas de decisão de alguns de seus ministros, com descrédito. Isso é muito ruim porque acaba descredibilizando muitas vezes decisões judiciais, e me parece que esse é o sentimento, que esse é um sentimento comum na nação brasileira hoje. A mim parece que muitas vezes o povo brasileiro passou a enxergar a nossa corte, que deveria dizer o direito e proteger a nossa Constituição, como um órgão político que atua politicamente a favor deste ou daquele grupo político, a depender da condição do momento, ou das circunstâncias, ou da conjuntura do momento. Isso é péssimo para o Brasil, nós precisamos mudar isso, e precisamos que cada um dos poderes atue como freio e contrapeso do outro. No caso específico do Supremo Tribunal Federal, compete ao Senado da República servir como um freio para a atuação do Supremo Tribunal Federal, e é isso que a população do Brasil espera que aconteça, porque é esse sistema de freios e contrapesos que faz com que o nosso Estado de Direito seja saudável. É necessário haver esses freios e contrapesos que Montesquieu falou lá atrás, muitos anos atrás, e que hoje a gente vê que não está acontecendo muito no Brasil. Eu espero que essa investigação se aprofunde e que o que aconteceu com o Banco Master desde lá de trás, quando isso tudo começou a acontecer, porque não é recente, venha à tona e que as responsabilidades de cada um sejam atribuídas a cada um e que cada um pague de acordo com as suas responsabilidades.